Olá, novamente muito bem-vindos ao nosso programa Aqui e Ali. Desta vez viemos visitar a Infralobo. E para aqueles menos atentos, os que não conhecem muito bem a terminologia, depois o Carlos Manso vai explicar do que é que se trata uma empresa chamada Infralobo, como haverá outras também no Conselho de Olé. Agradeço-lhe imenso o facto de ter perdido aqui uns minutinhos e de nos receber nas vossas instalações e prometo que vamos explicar muito bem as coisas às pessoas para eles perceberem. Obrigada e muito boa tarde, muito bem-vindo ao nosso programa da Rádio Horizonte. Muito obrigado e boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade de trocarmos ideias e explicar o que é que a Infralobo faz no seu dia-a-dia. Ora, o Carlos Manso, eu vou ter que ler que isto é muito extenso. É muito extenso, mas eu cortei. Portanto, é licenciado em Gestão de Empresas e pós-graduado em Gestão Empresarial pela Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da Infralobo e membro da Direção Nacional da Ordem dos Economistas. Mas quando o Carlos começou aqui, portanto, primeiro tinha outra função. Comecei como diretor financeiro, depois tive a oportunidade de passar para diretor-geral e só depois fui nomeado pelo Presidente Vítor Aleixo como Presidente do Conselho de Administração. E como é que foi essa ascensão, por dizer assim? Eu posso, falando em causa própria, e quando Sim. se fala em causa própria, podemos cometer sempre o erro de analisar as coisas mal, mas eu acho que acabou por ser natural, já que entrei pela porta da área financeira, que era a minha área, e já tinha feito anteriormente, em termos de auditoria, já tinha feito trabalhos de auditoria a empresas municipais do setor, inclusive também a municípios do Algarve, e depois, tendo a oportunidade de entrar em Infralobo, começar a conhecer os cantos à casa, começar a envolver mais na operação e na questão estratégica da própria empresa e do setor. Acho que a partir daí foi natural, até porque convém haver oportunidades de evolução da empresa, e felizmente na Infralobo isso tem havido, até para que a empresa possa fazer um caminho sustentado e conhecedor daquilo que é a sua área de intervenção. Mas quando começou nos seus inícios profissionais, vinha do setor privado. Quais as diferenças de entrar? Há sempre aquela dúvida, o que é melhor, o privado, o público. Neste caso é o público ou o privado. Portanto, que diferenças sentiu logo assim no primeiro embate? Não, a primeira diferença que eu senti quando vim para a Infralobo há 13 anos atrás é que... Essa era outra pergunta. É porque o próprio setor estava numa fase, não direi embrionária, porque já existia, mas a nível de regulação e a nível daquilo que são as grandes preocupações atuais, que são a eficiência, que é a sustentabilidade, a adaptação às alterações climáticas. Agora, tudo o que nos parece familiar naquela altura era distante. E por isso a Infralobo era uma empresa diferente daquilo que é hoje, mas com vontade de evoluir e dar o salto. E aí acho que tem vindo no caminho certo. É uma empresa que tem conseguido imprimir um ritmo, quer naquilo que faz no dia-a-dia, quer em comparação com o que melhor se faz a nível nacional. Antes de entrarmos aqui de pleno na Infralobo, vamos falar um bocadinho do Carlos Manso. Fales um pouco do seu percurso profissional. Assim a largos passos. Senão faltavam 2 programas. Antes de mais, algarvio. Ok. Seja, tive a felicidade, É natural de onde? sou natural de Olhão. Tive a felicidade de nascer neste canto maravilhoso que é o Algarve, e todos os que são algarvios devem sentir o mesmo. Nasci numa terra com o qual tenho imenso gosto de ter nascido e crescido, e foi lá que dei os meus primeiros passos nisto que é a gestão. Fui presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária, também intervi do ponto de vista político na cidade, fui tesoureiro da Junta de Freguesia durante 14 anos, também estive envolvido ativamente na questão política, fiz até o meu 12º ano em Olhão, com gosto pelo futebol até aos 12 anos, pelo karaté até aos 16, 17 anos, e depois também usufruí daquele investimento estrutural que permitiu ao Algarve dar um salto, que é a Universidade do Algarve.
Claro. Ou seja, permitiu que fosse, depois de sair, acabar o secundário, entrar na Faculdade de Economia. Foi logo a primeira escolha? Foi logo a primeira escolha, gestão de empresas. Aliás, eu sempre gostei muito desta questão da gestão e de organizar as coisas e de medir e de tentar fazer melhor, até porque depois, quando entrei na universidade, uma das coisas que me preocupei em fazer com alguns amigos em comum, que ainda partilho hoje, foi criar uma comissão universitária de valorização profissional. Tinha como objetivo a organização de semanas não académicas, mas semanas da Faculdade de Economia, onde tivemos a oportunidade de convidar pessoas como o Dr. Miguel Frasquinho, que na altura trabalhava no BES, chegou a secretário de Estado, a ministro e a administrador da TAP, o Dr. Teixeira dos Santos, também foi ministro, o Edson Ataíde, na área do marketing, ou seja, sempre estive envolvido nesta vertente de organizar e de querer melhorar o meio ambiente onde estava diariamente, quer seja na cidade, quer seja na universidade. Depois, acabando a universidade, felizmente o Algarve... Como é que foi esse passo, sim? Eu vou utilizar muito a palavra felicidade, porque felizmente... Esta rádio tem muitos ouvintes jovens. Porque felizmente tive a possibilidade de, acabando a universidade, estávamos numa altura de pleno emprego, na altura do António Guterres, que era o primeiro-ministro, consegui entrar também numa das primeiras opções de carreira, que era a auditoria. Fui trabalhar para a auditoria, revisão de contas numa empresa regional, a Isabel Parra, Miguel Galvão e Associados, do qual tive o prazer de conhecer pessoas tecnicamente sólidas e conhecedoras daquilo que eram as realidades empresariais, que era a questão contabilística, de fiscalidade do setor privado, mas também pessoas que me ensinaram muito do ponto de vista de profissionalismo e do ponto de vista de ética de trabalho e que me permitiu crescer como profissional e como pessoa. Tive 8 anos nessa empresa, depois dei um saltinho porque senti, estava com uma carreira consolidada, mas senti que faltava algo mais. Não, apesar de ser feliz, senti que precisava de conhecer algo para além da revisão de contas, ou seja, não ver o que os outros estavam a fazer e emitir opiniões sobre o que os outros estavam a fazer, mas ainda a veia do passado, da Associação de Estudantes e de algumas ações políticas, de fazer, de ter a capacidade de pensar, analisar as coisas e fazer. E pronto, obtive a opção de carreira de sair. Passei pela Visual Pharma como diretor financeiro, onde conheci um empresário dos melhores que o Algarve tem, que agora está pelo Brasil, apesar de manter uma empresa no Algarve, está pelo Brasil e é líder do mercado na América Latina. Agora não. Que é a Visual Pharma. O Dr. Luís Ferrinho criou a empresa Omnibis para a América Latina, que tem a ver com motores de busca na área da hotelaria e que é um exemplo. Muitos que o Algarve tem a nível daquilo que se faz bem, porque o Algarve faz muitas coisas bem, às vezes não damos esse valor, mas tendo o bichinho, que senti o bichinho do setor da água, naquela altura sempre achei que era um setor que iria precisar dar o salto, e nós temos que analisar sempre, pelo menos eu vejo assim, temos que analisar sempre as coisas no seu devido tempo. E o tempo, há 13 anos atrás, era diferente do que é hoje. E eu já naquela altura sentia que este setor era um setor que iria ter um papel importante no futuro. E surgiu a oportunidade com o engenheiro Aquilino de vir para diretor financeiro da Infralobo e pronto, não hesitei. E entretanto, paralelamente, passei na direção da ACAS, que é uma IPSS da cidade de Olhão, onde tive a possibilidade de fazer projetos tal como cuidados continuados de curta duração e média e longa duração, ou seja, sempre tive a preocupação de intervir, quer na sociedade, e intervir e ter uma posição, ter algo a dizer a nível de gestão de empresas, ou seja, não emitir opiniões, mas chegar a fazer. A nível pessoal, o que é que o motiva a trabalhar na Infralobo?
A nível pessoal, o que é que me motiva? Como disse, a minha maior motivação que eu tenho na Infralobo é porque eu considero que isto é uma área importante. Não é só porque a água é vida, porque a água está presente em tudo no nosso dia-a-dia, mas acima de tudo porque este é um setor que vai ser, já é de extrema importância e vai continuar a ser de extrema importância no futuro. E considero que se eu gosto desta área e gosto deste setor, é aqui que eu quero desenvolver. E a Infralobo é uma empresa que eu, desde que cá vim, ganhei um gosto especial, quer pela Infralobo, tem condições únicas para poder fazer um excelente trabalho, apesar da sua dimensão. Presta serviços numa área de excelência do Algarve e do concelho de Lolé, e é um gosto, quer para mim, e eu sinto isso no dia-a-dia com os meus colegas, é um gosto podermos dar o nosso contributo para que as pessoas que escolhem este cantinho para viver ou para passar férias possam ser felizes neste espaço. É isso que nos motiva. Já agora, como é, portanto, isto é uma parceria público-privada, como é feita esta gestão, como é que funciona esta parceria, funciona mesmo, o que é que se podia melhorar? Sim, a Infralobo, sendo uma empresa municipal, muitas das vezes, como já tivemos a oportunidade de falar, fala-se muito infra, que é o nome Infralobo, mas o infra é apenas o nome, Infralobo, Infraquinta, Inframoura, tal como é a Fagar, como é a Mar, porque são empresas que do ponto de vista jurídico têm o mesmo enquadramento. São empresas municipais, que são na sua base parcerias público-privadas, só que umas são parcerias público-privadas estritamente públicas, como é o caso, por exemplo, da Ambiolhão e da EMAR, se não me engano, que são exclusivamente das autarquias, e depois temos parcerias público-privadas em que um dos parceiros é privado, que é o caso da Infralobo. E por isso... E das outras infras aqui do Conselho. Das outras infras do Conselho. Conselho não é. Exatamente. Há imensas empresas municipais espalhadas pelo país que têm como objetivo tentar, através de um modelo, chamemos assim, empresarial, mas isto empresarial, cá está, temos que analisar o conceito do tempo. Né? Se calhar há 20 anos atrás ligava-se muito a questão empresarial aos privados, e hoje já se fala muito da tal economia de Estado, em que uma empresa pode ser pública, ou pelo menos pode ser municipal, e ser eficiente, tal como a Infralobo e as outras infras do Conselho demonstram ser. E por isso a diferença, esta empresa, é o relacionamento que nós temos. E há essa parceria, aliás, é uma parceria em termos de acionista, e temos que ver que uma grande parte das decisões que nós tomamos, e não podia ser de outra forma, estão, não direi condicionadas, mas estão dentro daquilo que são as orientações, quer do setor, que é regulado pela ERSAD, quer as orientações têm que ser, que são estratégicas do ponto de vista político, como é a descarbonização da empresa, uma forte implementação de uma estratégia de combate às alterações climáticas. Isso já tem uma visão autárquica, como sabemos, o Vítor Aleixo é presidente da Associação para as Alterações Climáticas, e é o ritmo que é impresso na empresa, na Infralobo, porque se olharmos para a esfera empresarial privada ou pública, andamos em velocidades diferentes, e o que nós notamos aqui nas empresas municipais, temos um equilíbrio entre aquilo que são as nossas obrigações do ponto de vista regulatórios e do setor, e aquilo que são as visões estratégicas do ponto de vista político. Falava há pouco da água, da importância da água e portanto, também da importância da atuação da Infralobo a nível portanto, desta zona, mais tudo, ou nesta área do Concelho de Lolé. Eu sei que não é muito agradável falar do que vamos falar, mas não podemos esquecer, e nem me ficaria bem, não falarmos do incêndio que foi no Faro em julho passado e que muito rapidamente alcançou estas áreas da Quinta do Lago e de Val do Lobo.
o que é que se fez na altura, que inclusive até falámos numa pequena entrevista, e portanto, atualmente, que medidas foram tomadas para, de certa forma, minimizar um possível incêndio? Aliás, nós só conseguimos resolver problemas se falarmos dos problemas. Pois. Se não falarmos dos problemas, eles dificilmente vão ser resolvidos. Sobre os incêndios, nós, como disse a Natália bem, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso e nos últimos tempos tem havido desenvolvimentos. Amanhã vai haver uma reunião com a Proteção Civil e com uma série de entidades que são responsáveis e outras poderão ter um papel importante no futuro, como é o caso da Infralobo, para analisar o que aconteceu desde Gandelas até à zona de Val do Lobo, com o objetivo de se encontrar mecanismos que minimizem o impacto negativo do fogo no futuro, se é que dentro daquilo, não sendo bombeiro, mas dentro daquilo que é possível, e tentar que estas entidades estejam melhor preparadas no futuro. Não quer dizer que estivessem mal preparadas, porque quer na Quinta do Lago, quer em Val do Lobo, quer mesmo quando chegou quase a Vila Moura, mesmo em Faro, houve uma resposta de uma série de entidades que se disponibilizaram para ajudar, desde os bombeiros, desde a questão da alimentação, desde a questão do trânsito, desde a questão do combate aos incêndios a nível de primeira linha com água, é simplesmente tentar fazer melhor. E já houve situações que foram identificadas, já vamos, se não me engano, na terceira reunião desde aí, que é bastante positivo, e acredito, não querendo alongar dentro daquilo que são competências dos outros e que estão a ser analisadas e estudadas, falar muito concretamente, mas posso afirmar que estamos a estudar e de certeza que no futuro vamos estar melhor preparados, quer na análise, quer na resposta que podemos dar aqui na nossa área de intervenção. Portanto, na altura, como em qualquer incêndio, seja ele no Algarve, seja ele a nível nacional, há sempre uma crítica muito forte da população. Devia-se ter feito isto, devia-se ter feito aquilo. A seu ver, o que é que considera que falhou? Sim, eu não posso dizer que tenha falhado. Nós, por exemplo, temos o feedback que temos dos nossos clientes, mesmo depois, quer mesmo relativamente a Val do Lobo, quer relativamente à Infralobo, é que eles ficaram muito satisfeitos com o apoio e às vezes esse apoio era um apoio só de presença, não é aquele apoio de poder resolver algum problema, mas é um apoio de que não estavam sozinhos. Eu não posso dizer que falhou, porque esse não era, não estava planeado, ou seja, não era da nossa competência. Agora, o que é que pode melhorar? O que pode melhorar é, e isto, a comunicação é fundamental, e aí, cá está, funcionou bem entre todos vamos chamar de todos os players, intervenientes da zona, mas nós temos sempre margem para evoluir a nível quer da comunicação, quer a nível de sabermos na nossa área de intervenção quais são os pontos de risco que poderão estar em perigo no caso de incêndios, para podermos monitorizá-los quando o perigo estiver lá perto e, acima de tudo, e isto estou eu a dizer, por mim não quer dizer que não funcione, mas às vezes há um plano, mas como nós não fazemos parte de quem está no combate, fazemos parte das entidades que são ouvidas, mas não andamos a apagar fogos, apesar de andarmos, porque as pessoas recusaram a sair para casa e quiseram defender, porque veem isto como sendo deles, é tentar criar aqui algum tipo de estratégia escrita em que no futuro saibamos, consoante o perigo a nível de fogo, a Infralobo possa ajudar na circulação de viaturas e de pessoas. Porque às vezes as próprias pessoas, uma coisa
simples. Naquele dia do incêndio, houve uma altura em que os próprios os da GNR e bombeiros diziam bem, as pessoas em vez de estarem a sair de Vallobo, era mais seguro ir para a praia. Porque o fogo não estava naquela zona, não havia evidências que pudessem ir para lá e eles estavam mais seguros na praia do que a querer sair de carro. Na estação, portanto o fogo não chegaria a querer sair de carro. E aí acho que correu bem, houve uma comunicação quer com as Dunas Douradas, quer com o Vale do Lobo, quer com a Infraquinta, quer com a Proteção Civil, quer com a Variação, funcionou bem. Podemos, como é óbvio, melhorar sempre, escrevendo e cá está depois fazendo simulacros para estarmos melhor automatizados, mas do meu ponto de vista e daquilo que é o feedback dos nossos clientes, foi uma resposta bastante positiva e muitos deles, e posso dizer isto sem ser em confidência, muitos deles demonstraram interesse em poderem apoiar o Corpo de Bombeiros a nível de donativos para viaturas, para aqueles caminhões com refeições, ou seja, isto é demonstrativo. Ficava mal dar uma pequena formação aos habitantes. E era demonstrativo, mas foi demonstrativo que eles sentiram que tinham que defender o que era e sentiram que as entidades do Conselho, e não só, porque eles próprios já têm a noção que muitos dos bombeiros não eram do Algarve. Já sabem que todos vieram para ajudar. Isso tocou-lhes particularmente. Mas quando se fala de Vale do Lobo, portanto, Vale do Lobo não é só o resort de Vale do Lobo, não é? Portanto, estamos a falar de todo o Vale do Lobo. E por acaso, ao falar com uma pessoa que tem algumas propriedades nesta zona, disse logo: vais falar só com os ricos e não sei o quê. Não, atenção, vamos falar de tudo. Relativamente àquelas, eu penso que havia umas colmeias e houve ali não foi polémica, mas foi muito noticiado umas colmeias que se queimaram. E também o senhor tinha uns cavalos, uma situação dessa. Houve uma especial atenção, já está, como é que está essa situação? Eu sei que a Proteção Civil e o próprio município andou a identificar as situações e andou a tentar resolver. A Infralobo, não sendo, e a medicina é fora da nossa área de intervenção, porque estamos a falar mas há uma tendência a misturar assim tudo. Sim, o que nós fizemos foi, enquanto houve os incêndios, nós tivemos uma particular atenção de ajudar tudo e todos, sentámos preocupados, e vão-me desculpar os jovens, com a questão da água e tudo mais, porque temos que defender, pelas prioridades. Ali o objetivo era a defesa das urbanas, das propriedades e tudo mais. Depois temos andado já tivemos com a Proteção Civil, como disse, aí a ver as zonas que precisam de maior atenção dentro da nossa área de intervenção. Eu não tendo, pelo menos não temos nenhuma reclamação aqui na nossa empresa de que não tenham sido ouvidos nem tenham sido atendidos. Parte do princípio que a Proteção Civil e o município têm essas situações identificadas e a seu tempo serão analisadas. Devem ter seguros também, não sei como é que está a funcionar. Estamos a falar de água, de incêndios, a seca é uma grande preocupação na região do Algarve. Apesar da Infralobo ter sempre a água muito controladinha, está tudo medido, como é que está a ser tratada a situação da seca? Não digo agora, digo a nível de futuro. E disse bem, mas a seca agora está na moda. Mas não é um problema de agora, ou seja, o Algarve sempre que teve períodos de seca. Ali notícias de 1940 que falavam de uma seca. Nós agora temos um perigo, isso é que é preocupante, vamos aliar os períodos de seca aos períodos de escassez, que é da falta de água. Mas nós também já passámos por uma coisa parecida, que foi em 2005, com a barragem de Odloca. Ou seja, se nós analisarmos os consumos de água
e mesmo em termos de agricultura, aquilo que eram os consumos de água antes da barragem de Aldeloca e depois da barragem de Aldeloca, apesar de haver seca naquela altura e também problemas estimados de escassez, a barragem permitiu alavancar o consumo de água e por inerência, a qualidade de vida das pessoas com a sua construção. Agora, o setor deu um salto gigantesco desde 1993, com a criação do Grupo das Águas de Portugal e com a sua empresarialização. Foram feitos investimentos avultados a nível de infraestruturas, que permitem que o país tenha 96% em termos médios de cobertura de água e, se não me engano, 93%, 92% a nível de saneamento. Agora, isto tudo foi feito no passado. Agora estamos numa seca e importante foi o que é que nós fizemos de 93 até 2005, 2010, nós estamos a sofrer se calhar alguma passividade dos últimos 10 anos e estava tudo bem, não é? Estava tudo bem, tínhamos barragem, tínhamos mais água, não havia grande falta de água e agora temos que pensar o que é que vamos fazer hoje para que amanhã o problema não se agrave. Mas não acha assim um pouco, deixa-me procurar a palavra, vamos lá, chato. Quando se fala em poupar água, quando se fala em poupar isto, em poupar aquilo, tem que ser sempre a população a primeira a fazê-lo. E por que não as grandes empresas, os municípios, etc, etc. Porque isto está tudo ligado. Porque uma pessoa tem que tomar banho com menos um. Já temos de ter aqui várias noções. A primeira é que o país anda a várias velocidades. Nós temos os grandes centros urbanos junto ao litoral, em que se calhar a água não faturada tem valores muito baixos, como é o caso de Porto, Lisboa, com a EPAL, como é o caso das infras, que estão no top 5 a nível nacional naquilo que é a gestão eficiente da água, mas depois não se esqueça que não é o município que poupa água nem as pessoas, porque o município fornece água às pessoas. Há 4 setores que vale a pena analisar. Nós temos, eu estive em Lisboa ainda esta semana num evento da PDA e da Ordem dos Economistas sobre a água e apareceram lá com novas estatísticas. Nós temos novos dados. E apesar de variar mais 5 para cima, menos 5, os grandes números mantêm-se. Que é cerca de 70% a 75% do consumo é da agricultura, 14% a 20% é do setor urbano, onde estão os municípios e o consumo das pessoas e mais. Depois temos a indústria ali com cerca de... indústria não controlada também, não é? Não, a própria indústria são os grandes consumidores, ali entre 7 e 10, e depois temos o Golfo, consoante se é a nível nacional, se é a nível regional, entre 4% e 6%. Semana, não se ponham a somar as percentagens porque elas não vão bater certo, porque é por intervalos. Pois. Não, depois já pegam nisto e dizem... Mas já percebi que a culpa é da agricultura. Não. Aqui não há culpados. Mas é quem consome mais, não é? É quem consome mais. E outra coisa que é, por exemplo, no setor urbano, onde nós operamos em infralobo, nós somos regulados pela ERSA. Nós temos, quer na água, quer no saneamento, quer nos resíduos, 14 indicadores em cada setor, em que todos os anos nós temos que prestar contas. E é aí que nós sabemos, por isso é que falamos muito das perdas na rede, da água não faturada, mas nós estamos a falar de um setor que vale entre 14% a 20% e que tem dados. E é por isso que nós focamos a nossa atenção para esses dados. E podemos melhorar, sem dúvida alguma podemos melhorar, mas temos depois, do outro lado, e eu já tenho a oportunidade de ter falado com pessoas na agricultura que me dizem, não, mas nós também medimos. E quando eu mostro aquilo que a ERSA faz e aquilo que a empresa é obrigada a fazer, em que eu sei, e qualquer empresa do país sabe, o consumo que cada casa tem, e no nosso caso nós vamos ao ridículo de saber a que horas é que ele consome a água, porque temos a telemetria, quando eu peço, então mostrem dados desses para os vossos associados agricultores.
E, por exemplo, no caso da agricultura, quando eu demonstro aquilo que é o chamado RASAP, que é o relatório que a ERSA publica, compila os dados de todas as entidades públicas e privadas, nós temos ali uma série de dados e medições em que, cá está, não se consegue gerir o que não é medido. E o primeiro passo que nós devemos fazer, não que seja contra algo, não é isto, a solução tem que ser conjunta, não é contra ninguém. Passa pela criação de um observatório da água que permita ter uma ideia global e não só, olha, estes estudam a água consumida na agricultura, aqueles estudam a água consumida no setor urbano, os outros estudam a água consumida na energia, porque isto cada vez mais está tudo ligado. Aliás, a própria escassez obriga, na minha opinião, a que o relacionamento que nós temos com a água é diferente. Nós tivemos aqui, há 15 dias, um evento organizado pela AMAL, e em que a RTA também participou, com investigadores noruegueses, em que eles estão a dar os primeiros passos em termos de eficiência daquilo que é a água, com a colocação de contadores na casa das pessoas, porque eles têm muita água. Ou seja, a escassez da água é que nos obriga a olhar para a água de forma diferente. E por isso, a agricultura era importante conseguir ter um modelo, não diria regulatório, mas um modelo em que fosse exigido, até para o bem dos agricultores, para definirmos quem faz bem e quem faz mal, e até para quem a contribuição em termos de valor para a economia, quer a nível de emprego, quer a nível de valor acrescentado, um observatório que determinasse a quantidade de água que lá é consumida, que é retirada dos furos, inclusive, e onde é que é utilizada e porquê. Isto não é nada de extraordinário, nem é nada contra ninguém, é simplesmente medirmos para podermos decidir. Porque eu nos meus furos, porque ainda temos 9 furos legalizados, nós temos um sistema em que a própria lei determina que só podemos retirar uma quantidade de água daquele furo, e ele, quando atinge essa quantidade, ele próprio emite alertas para a bomba deixar de funcionar. Ou seja, mas isso é só para vocês, para os privados não é assim? Não, isto nós somos responsáveis pela nossa... cá está, somos responsáveis pela gestão deste recurso, aquilo que for da nossa competência e da nossa responsabilidade tem que ser o mais eficientes possíveis, sendo justos, sem grandes dramatismos, e onde a telemetria ocupa um espaço fundamental na gestão de um sistema destes. Mas falando aqui em telemetria, nós não estamos sentados aqui por acaso, não é? Porque tínhamos ali uma sala toda chique, mas viemos aqui para a sala, como é que se chama esta sala? Técnica? Nós já lhe chamámos muita coisa. No início, quando a criámos, chamámos-lhe a sala de pânico, como uma brincadeira, porque isto era uma novidade para todas as pessoas. Mas pronto, nós chamamos de uma smart room, é uma sala de controle, onde nós fazemos aqui uma monitorização, quer de toda a operação, quer do relacionamento que temos com o cliente. Então, 3 técnicos à nossa frente, normalmente, que são os que comandam este... Normalmente funciona com 3 técnicos, com uma coordenadora Sim, muito rapidamente. do espaço, como é que funciona isto? Do espaço, e isto em 2016, muito rápido, mas nunca consegui fazer uma coisa rápida assim. Isto em 2016 nós fizemos, na altura com o engenheiro Zé Miguel, que era o presidente do Conselho de Administração, fizemos um levantamento, um chamado brainstorming. Toda a gente sabe que em inglês o brainstorming é uma coisa chique, mas em português já andámos todos já a cabeçar uns com os outros, a discutirmos, na esperança que no final saia uma solução, alguma solução, não é? para as nossas dificuldades. E saiu. Ou seja, isto não é só a questão da água, isto mudou toda a cultura de trabalho da empresa em todas as suas vertentes. Água, saneamento e recolha de resíduos, depois naquilo que são as atividades não reguladas, que é a gestão das redes viárias, limpeza urbana, espaços verdes. Controlam tudo por aqui? E controlamos tudo por aqui, inclusive a gestão de frota. E só para terem assim uma noção, isto é um chavão grande, que é o chamado Smart Resort by Infraloop, que é o grande chapéu, e depois aí dentro temos várias ferramentas tecnológicas. Isto é um modelo de gestão que assenta em ferramentas tecnológicas com o objetivo de obter uma maior eficácia e eficiência
nas atividades que estão à nossa responsabilidade, tendo sempre em vista um objetivo, quer de valor económico, social e ambiental. Nós temos uma telemetria integral, que é, se o meu colega puder colocar ali a questão da água aqui em baixo, ou seja, nós no setor da água temos a telemetria em todas as casas, inclusive na rega e nos nossos espaços verdes, que é isto aqui basicamente, que emite, que faz a leitura, o controle diário do consumo das pessoas, tudo isto com a proteção de dados devidamente salvaguardada, emite alertas e os meus colegas todos os dias enviam alertas para os clientes a dizer se têm fugas de água, se estão a consumir mais água do que deviam, se houve alguma violação do contador, se a água está a entrar ao contrário ou não. Portanto, recebem aqui essa informação, tudo através do sistema automático de comunicações do contador. Depois, temos aqui em baixo, aquilo é o que chamamos de Smart Water. Aqui em baixo temos o Smart Irrigation, que é o sistema inteligente de rega, em que através de uma estação meteorológica e de alguns algoritmos faz uma previsão do tempo e da pluviosidade que vai no ar e desliga automaticamente todo o sistema da rega, sem qualquer intervenção humana. Graças a estes dois sistemas, nós somos há 5 anos a segunda melhor entidade gestora a nível do país daquilo que é água não faturada, com 7%, sendo a melhor também no conceito de Lolé em Infraquinta e a quarta melhor também no conceito de Lolé em Inframoura. Cá está. Isto do melhor, não me levem a mal, isto não tem como objetivo valorizar o nosso trabalho. Também tem, mas esse não é o objetivo. O objetivo é nós partimos de um determinado patamar, fizemos um caminho com uma determinada política e estratégia e agora temos isto para apresentar. Funciona. Não é algo que ficou. Olha, nós, ao final de 4 anos, estamos exatamente iguais. No mesmo ponto. No mesmo ponto. Graças a este sistema, nós, como disse, somos a segunda melhor entidade gestora do país. A nível da rega, temos 22 hectares de espaços públicos ao nosso cuidado, sem campos de golfe, que não é a nossa responsabilidade, e nos últimos 2 anos poupámos 44% da água da rega, sem fazermos absolutamente nada, graças... Só com o controle da só chuva. Com o controle da chuva e tudo mais. Claro que isto depois tem umas nuances que não vale a pena explicar, que é mais técnico, mas que nos permitiu chegar a esse patamar. Outra grande vantagem é que uma grande parte do Smart Resort é feito com startups, empresas que não eram conhecidas quando começaram connosco, tal como nós. O caminho que a Infraloop fez agora, no passado, estava no outro patamar, agora está num patamar diferente, e fez o caminho com esses parceiros, tudo com startups, inclusive regionais, do Algarve, e que agora são uma referência. Eu posso dizer que a empresa que nos desenvolveu o sistema da rega agora está numa parceria com a CCDR para a agricultura e, se conseguirem, vai dar ganhos de eficiência a nível daquilo que é o consumo de água na agricultura excepcionais. Ali, na questão da gestão de ocorrências, foi com uma startup, neste caso de Lisboa, que agora é parceiro preferencial da Google, a nível deste produto, e nos resíduos, que eu já explico também o que é, era uma empresa, uma startup em Castelo Branco, nós fomos o segundo cliente e que agora é a empresa que posso dizer que é líder no mercado, porque tem o maior grupo, que é o grupo EGF, que é dona, inclusive, é acionista da Algarve. Isto tem quanto tempo? Essa em 3 anos. Em 3 anos. Como disse, depois temos aqui a gestão de ocorrências, que é um sistema que nós chamamos de sistema KISS, é o Keep It Simple and Stupid, o mais simples possível, que é através de uma georreferenciação de um problema, dos pequenos problemas, ou seja, o meu telefone deixou de tocar quando isto foi implementado, já resolvemos perto de 30 mil pequenos problemas que eu não faço a mínima o que são, mas os clientes estão muito satisfeitos, que é a calçada. Mas como é que funciona? Inscrevem-se numa plataforma internet, com um e-mail, depois
não precisam de ser nossos clientes, pode ser qualquer pessoa que goste de Lobo ok. ou que venha cá, porque o objetivo disto é resolver problemas. É evitar que a reclamação chegue cá, Não interessa se é ou chegue ao morador ou se é Facebook. visitante. Não interessa. Se nós queremos resolver problemas, pode ser uma pessoa que vem cá tomar um café. Pois. Viu um problema, sabe que temos isto, inscreve-se e diz, olha, a calçada está... Mas faz o quê? Tira uma foto? Tira uma fotografia, aquilo georreferencia, e ele pode escrever ou não, se quiser. Pode escrever em português, em russo, em sueco, como quiser. Vem aqui para a sala de... O Mr. Google traduz. O Mr. Google traduz. Vem depois aqui, se não quiser georreferenciar, põe lá a Rua rua tal. tal. Vem aqui para a sala de controle. Temos 2 equipas exclusivas na rua para isto. Quando nós estamos a fazer isto, estão a fazer outras coisas, mas Claro. isto tem prioridade. Depois vão à rua resolver. E cá está para estes pequenos problemas da calçada, da pernada da árvore que está no meio da estrada. Eu não preciso saber, nem preciso estar preocupado, nem o chefe precisa saber. São coisas que a empresa tem que resolver. Graças a este sistema, nós passámos de um tempo médio de resposta de 15 dias para menos de um dia. O sistema foi evoluindo, no início não tinha prioridades, neste momento já dá para criar prioridades baixa, média e alta, e a particularidade entre bolinhas verdes e bolinhas pretas é que as verdes são coisas que são da nossa responsabilidade e as pretas são aquelas que nós fazemos, mas que não são da nossa responsabilidade. Por exemplo, um cliente reclama sobre uma lâmpada numa rua que está 24 horas ligada. Não é da nossa responsabilidade, mas nós fazemos a ponte com a EDP e foi uma forma que encontramos para separar aquilo que é a nossa competência da competência dos outros. E permite-lhes ter uma relação com os clientes melhor, que é eles saberem que nós estamos E que resolvem. a resolver o problema mesmo não sendo da nossa competência. O Helder, se puder fazer um zoom às bolas, elas depois vão-se desagregando. Vão-se Sim, desagregando. porque esse número é o quê? É o número de ocorrências? Daquela zona, sim. Então, conforme se vai desagregando, ela vai, cá está, escolhendo uma, aparece lá quem é que reportou, a quem é que se deveu, como é que resolvemos. Tem também uma particularidade que é todos os utilizadores conseguem ver as dele e a dos outros. Para acabar com aquela história do eles não fazem nada. Não, se forem lá ver, veem que nós resolvemos 30 mil. Cá está. Quem é que reportou? E o estado da ocorrência? Exatamente. A quem foi atribuído, quem é que resolveu e qual é a prioridade. E depois sempre toda a comunicação com o utilizador é automática. Ou seja, o utilizador que tira uma Eles sabem que já foi... recebe um código que diz foi adjudicado. Depois, quando é resolvido, está resolvido. E recebe uma fotografia. Do antes e depois. O antes e depois. E nós pedimos para ele fiscalizar. Ou seja, com isto, nós... A ver se ficou bem feito. Nós melhoramos o relacionamento e a comunicação entre... Sentem-se... Exatamente. Eles sentem-se bem. Acompanhados e Em vez de ligarem para cá, dizer que não se faz, põem aqui no sistema e resolve. Como disse, é um sistema que nos permitiu reduzir não só a eficiência e o tempo de resposta, como permitiu-nos que a nossa satisfação do cliente ronde os 83%. É medida em 38 perguntas, se não me engano, por uma empresa externa de qualidade, somos certificados na norma 9001. Mas eles são muito exigentes, 38 perguntas, ainda bem 83%. Mas nós não esperamos que atingimos 100%, porque são 38 e, por exemplo, vou-lhe dar aqui contar uma particularidade. Na questão, numa nota onde temos negativo, e isto não é, cá está, não é contra ninguém, todas as entidades têm dificuldades, eles avaliam-nos do ponto de vista negativo a recolha do lixo seletivo, que não é da nossa competência. O que é que nós fizemos? Fomos negociar com a Algarve e este ano, em conjunto com as outras empresas municipais do Conselho, começámos a fazer a recolha do seletivo com o objetivo de melhorar a avaliação. Cá está. Nunca esquecendo. Se não medirmos, não conseguimos melhorar. E quando nós temos, chamado também no Smart Waste, sensores de volume dos contentores de lixo
para otimizar a rota e com essa otimização de rota gastar menos a nível de combustível e a nível de manutenção e não tem carros elétricos? Temos. Já tem Permite-nos fazer uma melhor gestão da frota e com essa gestão da frota com a capacidade instalada, por isso é que podemos fazer o acordo com a Algarve, porque temos a capacidade instalada. Paralelamente a este sistema todo, mas também incluindo dentro da Smart Resort, fizemos um plano de descarbonização em que todas as nossas grandes infraestruturas, esta nossa sede, onde estamos, é um acesso todo inteligente, não é? Tem domótica afetada a nível de acessos e a nível da climatização e da sonorização e agora também é eficiente do ponto energético, porque nós conseguimos a certificação de qualidade a nível energético, a 50001, e quer a sede, quer o depósito de água, os lagos, as estações elevatórias, são todas a nível de painéis fotovoltaicos e conseguimos, cá está, com o Smart a nível da gestão de frota, fazer uma redução de 18% da nossa frota e uma renovação gradual. Neste momento já temos 11 viaturas, acho que são 11 viaturas elétricas, com a chamada economia circular, porque, como teve a oportunidade de ver no nosso parque de estacionamento, temos os painéis fotovoltaicos, eu próprio ponho lá a viatura, carrego, com um custo reduzido, o que permitiu, enquanto colegas meus andam-se a queixar que estão a pagar mais 40% de água nas centrais de bombagem e na gestão da água, nós estamos a consumir menos 40% de energia graças, cá está, a termos semeado há 3 anos atrás. Até onde é que querem chegar? Isto é uma caixa de Pandora. Depois de abrirmos, todos passamos a ter ideias e os próprios clientes começam a ter ideias. O que nós temos que estar preocupados é qualquer ideia tem que resolver um problema ou tornar a empresa mais eficiente naquilo que é a sua sustentabilidade, quer económica, quer ambiental, quer social. E a nossa ideia é, no curto prazo, fazermos uma coisa que ainda não foi feita em Portugal, que é termos o primeiro tarifário bi-horário para a água, tal como a ANEDP, para podermos gerir os períodos em que os consumidores consomem a água, permitir que a criação de uma aplicação para que os nossos clientes possam fazer a gestão dos seus sistemas de rega particulares com o nosso sistema de rega, cá está em escadinha. As pessoas conseguem em casa ver através da... É isso que nós queremos disponibilizar num futuro próximo. É esse o nosso próximo passo, disponibilizar, cá está a escadinha, que é nós tornamos eficientes, os nossos clientes mudam a cultura, começam-se também a tornar mais eficientes e assim sucessivamente, claro, com um desafio que é, se nós somos mais eficientes, os nossos clientes começam a ser mais eficientes, isto torna-nos um desafio que é, deixamos de faturar água. Mas cá está, nós já temos menos custos, que nos permite ter menos receitas com a eficiência por parte da gestão da água pelos nossos clientes. Estes são os 2 grandes projetos que nós esperamos ter no futuro próximo. Carlos Manso, temos 1 minuto praticamente e ainda nem falámos nada. Ainda tinha aqui umas 10 ou 12 perguntas para fazer. E ainda nem falámos nada. Mas agora muito rapidamente, que ainda tenho que fazer 2 perguntas. Este modelo está a ser seguido por outras autarquias ou vocês apoiaram-se noutras autarquias para fazer este modelo? Hoje em dia já ninguém inventa nada. Nós, para conseguirmos ter estas ferramentas, fomos à Junta de Freguesia da Estrela, fomos à Câmara de Castelo Branco, fomos à Câmara do Porto, ver como é que estão a gerir os biorresíduos, fomos à Câmara da Póvoa do Varzim, ou seja, fomos um bocadinho de cada e depois vimos o que é que servia para nós, inclusive o que falhou para eles e que deu em certo para nós, e inclusive temos tido, todos os meses, estivemos cá na semana passada à Câmara do Redondo, e vão fazer esta troca para verem o sistema a funcionar. Já tivemos cá a Câmara de Lagos, segundo sei, o sistema de rega é idêntico ao nosso, ou seja, nós bebemos todos uns com os outros. Isto pode ser, não é replicado tal e qual, não é replicado tal e qual, mas é perceber que há ferramentas tecnológicas que no mercado, que depois de identificados os problemas, conseguem arranjar soluções simples
para esse problema. E olhando dessa forma, pode ser replicado, tal como nós replicamos de outros sítios. E agora, em 30 segundos, se tivesse que enviar um recado a alguém, a quem é que enviava e o que é que diria? Não, se eu tivesse que enviar um recado a alguém, a gestão da água, cá está, isto é o nosso dia-a-dia. Cada vez nós sentimos mais amor a esta causa. E o que eu enviava não era um recado a ninguém em particular, mas à nossa sociedade em geral, que é, nós temos que começar a ver os bons exemplos que há e temos que começar a ver quem tem a visão certa para o setor e começarmos a fazer, a agir. Ou seja, nós, nos últimos 4 anos para cá, só para terminar, a água não faturada, que é uma coisa muito cara para toda a gente, no país inteiro passou de 29,70 para 28,30, se não me engano. Ou seja, é menos de 1% em 4 anos. Ou seja, nós temos muitos discursos apaixonados sobre a água, mas depois, na prática, estamos a ver que o resultado não está a aparecer. Ou seja, é muito pouco para a urgência que o tema nos merece. Muito bem, eu já comecei a poupar, já não lavo o meu carro. Mas isso não é futuro. Ou seja, o futuro é ser mais eficiente, não é cortar. Ou seja, nós continuamos a tratar os nossos jardins com menos 44% de água. Claro. Nós não deixamos, assim, nós não deixamos de regar nem deixamos de ter jardins. Claro. Tornámos-nos mais eficientes na forma como lidamos com a gestão dos espaços verdes. E o caminho passa por aí. Por uma maior gestão dos espaços verdes. Uma melhor gestão da água. Mas também compreendo que no curto prazo a resposta tem que ser tentar retrair ao máximo o consumo. Mas que não nos iludamos. Temos que semear hoje, para daqui a 4, 5 anos estarmos numa posição melhor a nível... E não estamos a ter a mesma conversa que tivemos ao início. Exatamente. Carlos Manso, muito obrigado. O nosso tempo é mesmo limitado, porque temos aquele espaço na rádio que não podemos passar ali. Muito obrigada por nos receber aqui, obrigada por também elucidar um pouco os nossos ouvintes da forma como funciona, neste caso, a gestão da água na Infralobo, e a vocês que nos acompanham semanalmente, muito obrigada por estar desse lado, e não se esqueçam de deixar o vosso like e de nos acompanhar nas redes sociais. Até para a semana. Deus.